Oi, tem alguém aí? Recentemente foi lançado o quarto capítulo de Poppy Playtime, e como acontece sempre após o lançamento de um novo capítulo de Poppy, esse debate volta à internet. Afinal, o que é melhor? Poppy Playtime ou Five Nights at Freddy's? Para dar a minha opinião sobre qual é o melhor jogo, eu vou dividir a minha análise em dois pontos principais: gameplay e história. Começando por falar da gameplay de FNAF. FNAF cresceu com um estilo de gameplay muito simples. Vocês têm uma pizzaria, como um guarda noturno, e os animatronics mexem-se e tentam matar você. E você tem que se defender fechando portas, mas se você deixar as portas fechadas por muito tempo, você vai ficar sem bateria, deixando assim de conseguir fechar as portas e sendo morto pelos animatronics. A gameplay, apesar de simples, era muito interessante. Jogar FNAF causava ansiedade e um sentimento de insegurança constante. Você sentia que podia morrer a qualquer momento. Os jogos seguintes da franquia foram mudando aos poucos, mas mantiveram a ideia original. O que mudava era tipo, ao invés de você fechar as portas para evitar os animatronics, você usava uma máscara. E o jogo foi tendo pequenas mudanças, até mais ou menos o quarto jogo, onde a partir daí FNAF se distanciou cada vez mais da ideia original. Com o tempo, ficou nítido que FNAF queria atrair o público mais infantil, o que acabou fazendo com que o jogo ficasse muito menos assustador. O exemplo mais óbvio disso foi no FNAF Security Breach, onde a faca da Vanny foi literalmente retirada do jogo, o que torna as perseguições com ela bem ridículas. Tipo, como é que ela te mata? No final, a Vanny era apenas uma humana, então, se ela não tinha uma arma, como é que ela te matava? Enfim, isso para mim tirou muito do terror que FNAF tinha antigamente. FNAF até conseguiu recuperar muito do terror que tinha antes no FNAF Into the Pit, mas ainda assim não chega ao nível de antigamente. Agora falando da gameplay de Poppy Playtime. A ideia também é simples. Você está em uma fábrica e tem que sobreviver aos brinquedos com vida que estão lá dentro. O maior diferencial e a mecânica principal do jogo é o Grab Pack, que é um sistema de mãos que te ajuda a se deslocar e lutar dentro da fábrica. E até ao momento existem um total de 6 mãos diferentes, sendo elas a mão azul, a mão vermelha, a mão verde, a mão roxa, a mão laranja e a Omni Hand. A mão azul e a mão vermelha funcionam da mesma forma. São mãos que podem puxar objetos ou agarrar-se em alguns lugares. A mão verde funciona como um condutor de energia. Você pega energia em um lugar e leva para outro. A mão roxa funciona como um impulso de salto, fazendo você saltar mais alto. Porém, você só consegue usar ela em plataformas específicas do jogo. A mão laranja, que funciona como uma arma e permite você disparar tiros que afastam brinquedos menores, e a Omni-Hand, ela só tem um nome incrível, pois ela é uma mão completamente igual à azul e à vermelha. Enfim, agora que já falámos da gameplay dos dois jogos, vamos voltar à questão inicial. Qual dos dois jogos tem a melhor gameplay? Bom, na minha opinião, os dois jogos são bastante bons, mas talvez por nostalgia, eu ainda considero a gameplay de FNAF melhor do que a de Poppy Playtime. Isso nos leva ao segundo tópico da análise: a história. Não é segredo para ninguém que a história de FNAF se perdeu com o tempo. Para começo de conversa, para alguém que simplesmente joga o jogo, é impossível de entender completamente a história. É necessário ler 1 milhão de livros diferentes e mesmo se você ler todos os livros, você irá encontrar inconsistências. Afinal, quando FNAF foi criado, o jogo obviamente não tinha a intenção de ser um jogo com uma história para 10 jogos, e por isso não existiu uma história clara desde o início. Isso fez com que a história do jogo mudasse várias vezes, e hoje em dia existem livros e jogos que se contradizem entre si, como o próprio Into the Pit, que já teve a sua história contada 3 vezes. Você tem o livro Into the Pit, depois o jogo Into the Pit, que muda a história contada no livro, e depois você tem o Return to the Pit, que muda a história contada no jogo, e muda novamente a história contada no primeiro livro. Isso faz qualquer pessoa se perder nessa história, e por isso eu considero que hoje a história de FNAF
É horrível. Já a Poppy Playtime tem uma vantagem enorme em relação a FNAF. Porque diferente de FNAF, que a história foi feita ao longo do tempo, Poppy já tem um roteiro escrito desde o início do jogo. Com isso, a história toma um rumo muito mais coerente, sem que um jogo anule um livro e outro livro anule o jogo, o que leva a uma história muito mais interessante de se acompanhar, uma vez que a história não está constantemente a ser mudada. Depois de tudo isso que eu disse, já deve estar óbvio que eu considero a história de Poppy Playtime muito superior à de FNAF. E então, respondendo à pergunta título do vídeo, sim, eu hoje considero Poppy Playtime melhor que Five Nights at Freddy's. Enfim, comentem aí o que é que vocês acham, lembrando que isto tudo é apenas a minha opinião e você tem o total direito de discordar dela. Obrigado por assistir até ao final e até ao próximo vídeo.